eu tenho uma experiência de praticamente 25 anos em avicultura. Eu me formei em medicina veterinária e ingressei a trabalhar em La Sadia, que era na empresa de Brasil, de Santa Catarina. E praticamente todo este processo de trabalhos com cama, eu iniciei em esta empresa, em município de Concórdia, em Santa Catarina, né? E iniciamos os primeiros trabalhos de reutilização de la cama. É um processo que antigamente não era muito utilizado. Normalmente, os avicultores cambiavam toda a cama a cada final de lote. Então, era um processo que era normal em avicultura, era uma coisa normal. Então, nós outros percebimos que era necessário cambiar isto, porque os insumos para a cama estavam se tornando muito escassos e muito caros também. Então, nós outros iniciamos este processo e hoje é uma prática que é aplicada em toda a avicultura. Então, essa prática de la cama, de la reutilização de la cama, começou, em fato, sobretudo porque necessitavam de substrato, não tinham la cama, estava muito custosa. Essa foi a primeira por que começaram, não? Exatamente. Não se pensava em problemas sanitários, inclusive se dizia que se não se cambiasse a cama, teríamos problemas de enfermidades em los pollos. Mas a escassez de los materiais para a cama e o custo que estava ficando impraticável, iniciamos então o processo. Isso foi em início da década de 90, onde os primeiros cambios, os primeiros reutilizações de cama se iniciaram. Em la fase mais temprana, se reutilizava 2, 3 ou no máximo 4 vezes a cama, né, para depois cambiar novamente. À medida que isto foi tendo uma sequência, percebimos que quanto mais reutilizávamos a cama, melhores eram os resultados de performance de los pollos. Então, passamos a hacer isso de uma maneira mais frequente e aumentar o número de reutilizações. Hoje, para se ter uma ideia, temos em algumas unidades que trabalhamos aqui em Brasil, hacemos 50 lotes sobre a mesma cama sem cambiar. Solamente que... Bom, Marcos, então quer dizer que ao princípio todos vocês assim, porque há vários países, sobretudo aqui em Canadá também, há legislações que proíbem a reutilização da cama. E eu creio que é muito voltado, porque também, eu não vou falar de anos, não, mas quando eu estudei, a primeira coisa, eu me acordo minha professora Alexandre Pires, não, lá de Santa Maria, ele dizia assim: ¿te acuerdas de alojar los pollos en una cama limpia y caliente, ¿no? Así para dejarlos bien. Y después cuando viene eso, entonces cuando ustedes empezaron también tenía las incertitudes de todos lo miedo que pasó al principio. ¿Podría contarme a nosotros cómo fue ese cambio? Ese cambio teve mucho entrenamiento en la forma práctica, si cuando empezaron, ¿tiveron ya éxito al principio o tiveram alguma parte de descobrir e de aprender com o processo? Sim, essa é uma pergunta bem interessante, Elizabeth, porque em los primórdios da reutilização de cama não se fazia nenhum tratamento para a cama. Simplesmente se sacava os pollos e se colocava os politos sobre esta mesma cama sem nenhum tratamento. Bom, isto não é possível.
começamos a ter alguns problemas sanitários, alguns problemas de enfermidades em los pollos, e passamos a entender que era necessário fazer um tratamento a esta cama para poder reutilizá-la. Então, os primeiros tratamientos de cama que hacemos foi a fermentação. Então, se amontonava a cama em el centro del aviário, del galpão, e se colocava uma temperatura de 50, 60 grados em esta cama, e depois se la esparcia em todo o galpão, e novamente se alojava os politos. Essa temperatura era como assim que era a temperatura que alcançava a cama só por o fato de que vocês la puseram ao centro do galpão, não? Como se hacía las... Exato. Solamente o amontonamento da cama, a fermentação que ocorre, levava a cama a 50, 60 graus de temperatura. Pero esto também não é uma prática que tem 100% de assertividade, porque a cama não atinge 60 graus de temperatura em toda a plenitude da cama. Exato. Então, há áreas da cama que a temperatura é muito baixa. Então, isso não é possível. A partir disso, começamos a estudar a aplicação de cal viva. E este foi o grande diferencial que nós tivemos para fazer o tratamento da cama. Então, quando vocês fizeram esse câmbio, começaram a pôr a cal. E qual é o objetivo da cal? Existe uma proporção? Como é essa eles aprenderam ao princípio? Bueno, primeiro era necessário entender qual a quantidade de cal viva que se poderia colocar em la cama para ter sucesso. Então, iniciamos alguns experimentos em laboratório, adicionando quantidades diferentes de cal viva e hacíamos a contaminação com enterobactérias desta cama em laboratório e qual a dose de cal viva que era efetivo para eliminar as enterobactérias. Então, trabalhamos com 300 gramas por metro quadrado, 600, 900, até 1,2 quilos de cal viva por metro quadrado. Sempre trabalhando com a espessura de cama, um grossor de cama de 12 a 15 centímetros, não mais do que isto, porque uma cama muito grossa não é possível tratar com cal, com cal viva, não é muito eficiente. Então, observamos que a quantidade de 600 gramas por metro quadrado de cal viva em uma espessura hasta 12, 15 centímetros de grossor de cama, isto era suficiente para eliminar quase que a totalidade das enterobactérias que existiam na cama. A partir disso, levamos esta experiência de laboratório para o campo e iniciamos os tratamentos de la cama, principalmente com o intuito de controlar as salmonelas. Então, nesse momento já cambiava a ideia de que estavam fazendo o tratamento, a reutilização da cama só para o custo da cama e começaram a mirar benefícios disso e fizeram provas em laboratório para chegar a essa conclusão de qual era a quantidade de cal que se utilizava. Bien, então é ciência, é prática e ciência juntas trabalhando para encontrar esse benefício, não, Marcos? Sim, a prática é muito importante, mas precisa associar com a ciência. Então, não é possível você colocar qualquer quantidade de cal viva que se a cama está com um grossor muito grande, não é possível.
ou então uma quantidade muito pequena de cal viva também não é eficiente. A partir do momento que nós outros teníamos certeza de que a quantidade de cal adequada era 600 gramas por metro quadrado, e com um grossor de cama de no máximo de 15 centímetros de grossor, a partir de esto iniciamos todos os trabalhos que vieram em la sequência para tratamento de cama. A partir deste momento, praticamente não trabalhávamos mais com a ideia de que necessitávamos reutilizar a cama por causa do custo e por causa de la escassez de los materiais para ter cama. Passamos a trabalhar com a ideia de controlar patógenos, né? Hoje, o tratamento da cama, a reutilização de cama é para se ter melhores resultados de conversão alimentícia, de ganância de peso, os índices técnicos que a avicultura necessita. E, a partir disso, também, o controle de salmonela, que é o objetivo principal da reutilização e tratamento da cama. Marcos, para esses que estão hoje, nós estamos muito contentes, muitas pessoas aí, e por a primeira vez vocês podem fazer as perguntas que eu estou aqui, algumas delas nós vamos a poder responder, assim que se querem aí fazer suas perguntas, podemos fazê-lo. E Marcos, então, agora poderia nos dar alguns números, porque está falando assim, vamos reutilizar, temos melhor em ganância de peso, diminuição de salmonela e tudo isso. Você pode dar alguns números de quanto se pode melhorar com a reutilização da cama, com uma, duas ou com as 50 vezes de reutilização que me ha falado aí? Tienes alguns números que pode compartilhar com os outros? Sim. A questão de, por exemplo, vamos falar de salmonela em primeiro plano, que é o objetivo principal. Salmonela, nós outros temos alguns trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, né, que estão publicados, em que se consegue reduzir hasta 80-90% da presença de salmonela com a reutilização de cama. À medida que se avança a reutilização de cama, por exemplo, se parte de 8, 10, 12 reutilizações, praticamente a salmonela desaparece, as salmonelas ambientais que estão em la granja. Pero, se há uma entrada de salmonela pelos porritos ou pelo pienso, né, há problema, porque a reutilização não consegue controlar isto. Mas as salmonelas ambientais que temos em la granja, com a reutilização de cama e programa de biosseguridade muito bem implantado, nós outros conseguimos controlar 80-90% da presença de salmonelas. Em la questão de conversão alimentar, é possível observar que, à medida que avançamos com a reutilização de cama e com o tratamento da cama, porque, como eu disse anteriormente, não é solamente reutilizar, temos que tratar a cama para que isto se tenha êxito. Se consegue a casa de 2 a 3% de melhoria em la conversão alimentícia. Wow. Faz muito. E tienes um limite, porque está falando de 50 vezes de reutilização. Podemos pensar que há um limite nisso ou não? Sim. Nós outros trabalhamos com 18 vezes de reutilização. Esse é o número que nós outros definimos. São 3 anos aproximadamente, quando se faz 6 crianças por ano, né, em el galpão. Então, 18 são 3 anos de reutilização. Este é um número que nós outros achamos que é o ideal,
porque os galpões começam a ficar muito sucios, e é necessário fazer uma lavação de los galpões para limpiá-los. Então, trabalhamos com 18 aproximadamente número de reutilização. Pero em alguns locais, nós começamos a fazer a extensão desta reutilização. Por isso que algumas unidades colocamos hasta 50 lotes. Estamos tentando ver até onde podemos ir, né? Mas, assim, é necessário toda a salida de los pollos ter um período de intervalo sanitário, de vazio sanitário, né? No mínimo, tem que ser de 12 dias. Não se pode trabalhar com um intervalo sanitário mais curto do que 12 dias. Então, esta associação de um intervalo sanitário, no mínimo 12 dias, mas o tratamento da cama, com isto podemos alongar hasta 30, 40, 50 lotes, que não há problemas. Muy bien, Marcos. Sabes que en esos países que no utilizan la cama, no reutilizan la cama, una de las preocupaciones es porque, Marcos, tú trabajas en BRF, Brasil, mercado de Brasil, pero sé que también tienes experiencia en otros países que la empresa existe. La pregunta es que en países donde hay enfermedades infecciosas, como la influenza aviária, enfermedade de Newcastle, que são endêmicas e que eles têm que trabalhar com isso. ¿Se pode reutilizar a cama? ¿Eso es posible o esa es una limitación? No, yo no acredito que sea una limitación, porque reutilización de cama con tratamiento, nosotros estamos controlando outros patógenos, não solamente salmonela. O foco de Brasil é salmonela. Brasil não tem influenza e não tem Newcastle endêmica. Então, para nós o foco é o controle da salmonela. Pero nós percebimos que outras enfermidades também estão sendo controladas com a reutilização de cama. Por exemplo, coccidioses. Nós praticamente não temos em BRF brotes de coccidioses, né? E nós atribuímos ao tratamento da cama, à reutilização e tratamento. Enfermidades respiratórias. Porque no caso de coccídeos, esse tratamento também destrói os oocitos que estão aí. Então, essa seria uma das formas. E a microbiota, que pensam vocês? Sim, exatamente. Porque a cal viva, que é o principal ingrediente que utilizamos para a reutilização de cama, se torna um meio inóspito para os oocistos de coccidioses. Isto nós estamos vendo na prática. E também, em momento que com a utilização da cal viva, há um cambio de pH. O pH se torna muito alcalino em la cama, chegando a 12, 13 o pH. Com isto, nós modulamos a microbiota da cama. Se torna uma microbiota diferente, que começa a ser competitiva com as bactérias patogênicas, principalmente as enterobactérias que são gram-negativas, né, que acabam sendo, de uma certa forma, há uma exclusão por competitividade. E também temos que lembrar que associar a isto um programa de biosseguridade muito bem estabelecido, né, para não trazer a contaminação que está fora da área de biosseguridade da granja para dentro. Então, hoje, nós trabalhamos com o conceito da totalidade da granja. Temos uma área de biosseguridade que é restrita solamente às pessoas que trabalham com os pollos, né, associado com
período de vazio sanitário de 12 dias em no mínimo e o tratamento com reutilização da cama. Esses 3 fatores são os que garantem que conseguimos controlar praticamente a totalidade das enfermidades em la criação de pollos. Bueno, entonces tú hablaste de parámetros. Entonces, hay parámetros que nosotros ponemos ahí, por ejemplo, para alguien que va a empezar. Hablaste del parámetro del pH. ¿Ustedes tienen así un checklist o parámetros que ustedes monitorean para saber si el tratamiento es bueno o no? ¿Es solo el tratamiento y por sí solo esperan que así sea la calidad de la cama? Não, nós hacemos um monitoreo do pH, então as pessoas, os extensionistas da empresa, que são os técnicos, né, eles conseguem hoje medir o pH depois da aplicação da cal viva. Se não atinge o pH de no mínimo 12, né, se repite a aplicação da cal. Mas normalmente, porque temos que também analisar a qualidade de la cal viva que se vai colocar em la cama. Porque o teor de óxido de cálcio que há em la cal viva é muito importante. Uma cal viva de boa qualidade tem que ter no mínimo 68 a 70% de óxido de cálcio em esta cal viva. Isto nos garante que o pH, com uma dose de 600 gramas por metro quadrado, em uma cama com um grossor de 12 a 15 centímetros, conseguimos alcançar um pH de 11 a 12. Este pH praticamente elimina todas as enterobactérias que temos. Então, há uma exclusão por competitividade. E Marcos, dime, porque há muitos pontos práticos, e sobretudo depois, se vocês enviam nossas perguntas, Marcos, podemos marcar outro dia para responder a todas. Sim. Pero quando estamos falando aí de la reutilização de cama, la questão de que diminui, que melhora a performance, que melhora la microbiota, ¿no?, de los animales. Yo creo que cada vez más está bastante más evidente cuáles son los motivos de todo eso. Una pregunta que yo tenía aquí es que quando se empieza o processo, assim, para as empresas que pensam em começar, em empezar o processo de reutilização de cama, quais são os pontos assim claves que tu piensas assim, que se fuera com toda a tua experiência hoje, não necessitam passar por os mesmos errores que tu hiciste, não? E para Sim. isso, errores, quais seriam assim alguns pontos claves que tu dirias assim? Para empezar, tenemos que tener eso listo antes de que todo pase. Bueno, o primeiro ponto que temos que ter em vista é a cama é um organismo vivo, exato, é um organismo que contém uma microbiota que é muito similar à microbiota que há nos intestinos de los pollos. Há muita similaridade. Então, para iniciar um processo de reutilização, temos que primeiro, pensar em la quantidade da cama. Então, para fazer um bom tratamento, a cama não pode estar com um grossor superior a 15 centímetros. Ok, este é o ponto principal. Porque se vai utilizar a cal viva ou se vai utilizar a fermentação da cama, da mesma forma, não podemos ter uma quantidade muito excessiva de cama, porque isso dificulta muito os trabalhos. Tanto para fazer o amontonamento, para fazer a fermentação, se temos uma quantidade muito grande de cama, é muito dificultoso para o granjeiro fazer este trabalho. Bom, então,
Isso é importante. E se vamos utilizar la cal viva, porque sei que em alguns países la cal viva é proibida de utilizar por aí na questão com o refino das drogas, então há alguns países que isso não é possível. Então temos que utilizar a fermentação para reutilizar a cama. Mas em locais que é permitido a utilização da cal viva, também temos que pensar em grossor da cama. Então, o ponto principal é este. O segundo ponto, para utilizar cal viva, sempre é muito importante retirar, afastar a cama de las laterales del galpão. Por quê? Porque as laterales é onde temos a maior concentração de enterobactérias, em função da umidade que se forma em estes locais. Então, temos que, para utilizar a cal viva, afastar a cama de las laterales del galpão, no mínimo 50, 60 centímetros, né, para fazer um tratamento mais efetivo. O segundo ponto, para utilizar a cal viva, temos que fazer uma análise desta cal. Então, como eu falei anteriormente, é necessário, no mínimo, 68 a 70% de óxido de cálcio presente em esta cal. Então, foram erros que nós outros cometemos quando iniciamos o processo. Teníamos camas muito grossas, com 20, 25, 30 centímetros de grossor, que dificultava muito o tratamento, e também utilizávamos qualquer tipo de cal viva que encontrávamos em locais diferentes. Por preço, não? Por preço, isso é muito importante. Então, se comprava normalmente a cal viva mais barata que tinha em el mercado. E isto não está correto. Hoje BRF fez um trabalho com alguns fornecedores, produtores de cal viva, em que temos distribuidores exclusivos que nos ofertam uma cal viva com 80% de óxido de cálcio. Para isso, conseguimos hoje trabalhar com 500 gramas de cal viva por metro quadrado. Então, uma cal viva de melhor qualidade é muito mais efetiva e a quantidade também é menor. Então, esses são dois pontos principais: o grossor da cama e a qualidade da cal viva. Marcos, dime, por ejemplo, cuando ustedes hacen toda esa cuestión de la cama, yo entiendo que cuando pensamos en sacar los promotores de crecimiento, la reutilización de la cama puede ser así una herramienta importante, ¿no? Para mantener esa buena calidad de la... ¿Cómo podríamos poner juntos la cuestión de sacar los antibióticos de la cama? Esta é uma boa pergunta, Elizabeth. Nós outros iniciamos em 2013, praticamente, 2013, 2014, a retirada gradativa dos antibióticos promotores de crescimento de los pollos. E teníamos uma dúvida, se com a reutilização de cama isso seria possível. Bueno, como nós outros teníamos a reutilização de cama como uma prática implantada e estabelecida em toda a integração, e nós outros trabalhamos com 13.000 granjas integradas em BRF em Brasil, um volume muito alto. Nós outros percebimos que a reutilização e o tratamento de cama associado com um período de intervalo sanitário de 12 dias em lo mínimo e um programa de biosseguridade muito bem estabelecido, isto foi um aliado de nós outros para a retirada, para o saque de los promotores de crescimento.
hoje trabalhamos com praticamente todo o pollo que produzimos é AGP Free, 100% é AGP Free. Estamos trabalhando também com a cadena de cerdos, tá? Estamos 100% AGP Free em cerdos também. A cadena de pavos está 100% AGP Free. E toda a cadena anterior de abuelas, de ponedeiras, também está. Então, toda a produção de BRF hoje é AGP Free, em todos os segmentos. E nós outros pensávamos que, com a retirada de los promotores, teníamos um gasto muito expressivo com antibióticos terapêuticos. E o que observamos foi o contrário. Nós outros hoje trabalhamos com uma quantidade de antibióticos terapêuticos muito baixa, tá? Praticamente não medicamos lotes, né? Então, estamos caminhando praticamente para um produto antibiótico free. Pero há um problema, os anticoxidianos, que hoje eles são permitidos, as vacunas ainda não nos dão uma garantia de que podemos sacar os anticoxidianos também. Então, solamente nós somos antibiótico free em função de que utilizamos os anticoxidianos. Aprendendo como usar isso. Bueno, vamos falar pouquinho aqui para esses que estão em casa. Marcos, tu has também escrito esse livro. Aqui eu tenho a versão em inglês, mas há a versão em espanhol e a versão em português, ¿sí? Poderia falar um pouco do que buscamos, que vamos encontrar nesse livro? Aqui traz um pouco de tua experiência, não? Sim. Este livro está em sua terceira edição, tá? Está com os idiomas, como a Elizabeth comentou, em espanhol também temos uma edição. E este livro está toda a experiência que temos de los tratamentos com reutilização de cama. Em este livro, eu trato de todos os modelos de tratamento de cama que temos disponíveis. Pero eu não digo em livro qual que é o melhor de los tratamentos. Lo melhor, eu lo digo, é a utilização de la cal viva. Estou falando fora do livro. Em livro você não vai encontrar esta explicação. Pero para mim, com toda a experiência que temos, comparando todos os tratamentos de cama, nós observamos que a cal viva é o mais eficiente. Mas ali estão descritas todas as formas de tratamento. Então, para quem quiser iniciar um trabalho de reutilização de cama e a cal viva não é disponível, eu sei que, se não me engano, Peru é um país que não é permitido a utilização da cal viva. Há outros modelos de tratamento que estão descritos em este livro. Este livro trata da utilização da cama, a reutilização e o destino final. Então, é um livro bastante completo que trata da cama em si, da reutilização com tratamento e o destino final de esta cama, depois que completamos vários ciclos de criação nos galpões, teremos que dar um destino. E esta cama não pode ser um entrave ao meio ambiente. Temos que dar um destino adequado para que isso não se torne um poluente do meio ambiente. Então, o livro é bastante completo em este sentido. E temos uma tradução para o idioma turco também. Atualmente há disponível esta. Está se quedando mundial. E assim, para quem está aí em casa acompanhando nós outros, como poderíamos encontrar esse livro? Eu tenho alguns aqui, eu sempre que tenho distribuído, tenho
pessoas aí me buscando também, me perguntando sobre isso. É possível encontrar esse livro em algum sítio para comprar? Amazon? No está disponível. Pero o patrocínio deste livro foi por la companhia Zoetis. Estou acá fazendo uma propaganda de Zoetis. Então, as pessoas podem entrar em contato com pessoas de Zoetis que eles têm estes livros para distribuição gratuita. Não é um livro que é cobrado. É para vender. Exato. E outra coisa que nós poderíamos falar aqui é sobre o futuro. Como tu vês, sabes que aqui, por exemplo, em Canadá, há alguns galpões que já não utilizam cama mais, sim? E eu pergunto, como tu vês o futuro, Marcos, em termos de reutilização de cama, uso de cama por per se? Como vê isso? Pensando em futuro. Bueno, a cama é uma necessidade para a criação de pollos. Isso não há dúvida. Eu não acredito que seja possível criar pollos sem utilizar cama. A cama está se tornando cada vez mais escassa. Por exemplo, a experiência que temos acá em Brasil. Há 30, 40 anos atrás, nós outros produzíamos cama com madeiras nativas, com árvores nativas de Brasil. Bom, isto não é mais possível. Né? Isto está proibido. Então, há madeiras de florestamento, que são eucalipto, pinos ilhotes, que são árvores exóticas em Brasil, pero há muitas plantações dessas árvores. Então, há um negócio hoje em Brasil que é as fábricas de produção de viruta de pinos ou de eucalipto. Isto se tornou um negócio, estes empresários construíram estas fábricas e hoje não há escassez de cama em Brasil à disposição. Pero se nós outros hoje não reutilizássemos cama, com certeza teríamos escassez deste material. Solamente não há escassez em função da reutilização. Bom, este é um ponto. Eu entendo que a sobrevivência da avicultura industrial, da criação de pollos da forma industrial que nós outros temos, solamente será possível com reutilização de cama. O câmbio de camas a cada criação não vai ser mais possível. Isto está falando. Pero tienes que ter cama em el galpão, senão não é possível criar. Houve algumas tentativas de se utilizar arena em los galpões em substituição à la viruta de madeira ou outros materiais. Casca de arroz, pero isto não foi possível. Foram alguns experimentos, eu fiz alguns experimentos com isto também, não funcionaram, não deram certo. Então, hoje, o que temos disponível? É a viruta de madeira de uma produção industrial, né? Ou reutilizar restos de culturas, como arroz, como trigo, cevada, outros granos, né, que se pode utilizar. Mas também não se tem uma disponibilidade muito grande destes materiais. Então, vamos ter que continuar trabalhando com as virutas de madeira, pelo menos em Brasil. Eu sei que em alguns outros países há uma disponibilidade de casca de arroz, cáscara de arroz muito grande, então é possível trabalhar com este material também. Muito interessante. Nós já estamos chegando a nosso final aqui, Marcos, e me gostaria de perguntar
Que mensagem tem para nossos amigos aí que estão, amigos, amigas, todos que estão aí acompanhando? Que mensagem queres deixar aí? Pode ser em termos de tratamento de cama ou produção animal, o que queira deixar um mensagem del Marcos para nossos atendentes aí. La avicultura, la creação de pollos, tem que sempre inovar. Não podemos solamente pensar que porque hacemos há 20, 30 anos de uma maneira, que isto não é possível cambiar. É o contrário. Temos que evoluir, temos que cambiar. Uma outra coisa que nós outros estamos fazendo em los galpones de pollos é a limpeza em seco, que é não utilizar água para lavar os galpones de pollo. Então, nós outros associamos, além do programa de biosseguridade, do intervalo sanitário com mais de 12 dias, o tratamento e a reutilização de cama, estamos associando atualmente a limpeza em seco, ou seja, sem utilização de água para a limpeza de los galpões. E isto está sendo muito eficiente, porque a água e galpões de pollos não combinam. Né? Quando utilizamos água, nós outros criamos um ambiente favorável a los micro-organismos terem facilidade para seu desenvolvimento. Então, como eu disse, a inovação, pero isto não é um retrocesso. Algumas pessoas pensam que é um retrocesso. Eu penso que não. Eu penso que estamos evoluindo para tornar a avicultura cada vez mais sustentável, reduzindo a utilização de água, reduzindo os recursos naturais que temos à disposição e fazendo a reciclagem destes materiais. Eu penso isto, que temos que inovar. Muy bien, yo creo también que en verdad la reutilización en la cama es utilizar todos los conocimientos recientes que tenemos de microbiota, de cuánto la microbiota interage con los animales. Entonces yo creo que hay mucho que estudiar ahí. Hasta ahora, mucho se da con la plática que ustedes tienen en campo, pero yo creo que también las universidades tienen que empezar a entender cómo trabajar más y tienen que trabajar con ustedes, porque a veces en la cuestión de universidad es muy difícil de mantener una cama muchos y muchos lotes, ¿no? Entonces yo creo que esa interacción con la universidad y las empresas es fundamental para que conozcamos mejor los mecanismos de acción de la utilización de la cama, ¿no piensa? Sim, com certeza. As universidades têm um papel fundamental em esta inovação. Então, temos que cambiar os modelos atuais que temos, porque eles estão se tornando insustentáveis. E, para mim, as universidades, a associação com a ciência, é que temos que o sucesso para evoluir em novas maneiras de criar os pollos em maneiras mais eficientes e mais sustentáveis. Esta é a palavra. A criação de pollos tem que ser sustentável. Para que claro, porque as pessoas que estão consumindo a carne de pollo, a cada vez mais elas querem que seja uma criação com bem-estar animal, ambientalmente sustentável, economicamente viável. Então, é necessário dar uma resposta para as pessoas que consomem a carne de pollo. E nós outros temos um papel fundamental em isso. Então, temos que... A obrigação de fazê-lo, não? Claro, temos que associar a ciência em isso. E as universidades são fundamentais para isso. Ok, muchas gracias. Finalizamos. ¿Quieres hablar más? Dejamos Sim, más. só queria mandar um abraço a uma pessoa que está conectada, que é de BRF, Rafael Santos, que está nos assistindo, que é da área de Relações Institucionais da BRF. Eu mandei o convite para ele pudesse estar conectado, ele está aí. Muchas gracias, muito obrigada.
Na próxima semana vamos estar aqui novamente. E agora é possível que vocês enviem suas perguntas quando não é possível que eu responda aqui com eles. Eu pergunto depois, e a ideia é que mais tarde vamos fazer vídeos com as respostas das perguntas, assim que se queiram, enviem suas perguntas sem problemas. Na próxima semana, Marcos, eu vou receber aqui Aidan Connolly para falar de Big Data. E basicamente isso é um pedido de meu eterno estudante Ricardo Hayashi, seu colega, não? Que me perguntava de Big Data. E assim também, vocês que estão em casa, se querem saber ou querem que eu invite alguma pessoa em especial aqui, estão invitados a me enviar mensagens aí para que nós outros podemos saber quem vocês querem que nós outros invitamos e que vocês querem saber mais. Muchas gracias, Marcos. Para mí es un honor tenerte aquí, porque la experiencia práctica que tienes cuando empiezas a decir que desde Sadia, yo pienso que la avicultura brasileña, básicamente tú has visto toda ella. Para mí es un honor estar con una persona como ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu agradeço muito a Jeffo por esta oportunidade, é muito importante que isto para divulgar os conhecimentos e também dizer que eu vi praticamente toda a avicultura brasileira, mas não sou muito viejo. Comecei muito pequeno. Claro. Muchas gracias e nos vemos na próxima semana. Bye, bye. Tá. Graças por todo, Elizabeth.